Boa noite a todos e a todas. Chegando o horário excepcional de 20 horas, vamos dar início à 28ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Inicialmente, cumprimentando aos nossos colaboradores, hoje contamos com a nossa colega Vanessa, com o nosso colega Caleb aqui na Câmara, e também lembrando que a nossa sessão não será transmitida via Rádio Paraíso FM, pois o funcionário da rádio está em licença paternidade e não conseguiu um substituto para operar os equipamentos. Então, por isso, não será transmitida essa sessão, mas amanhã, logo de manhã, ela estará à disposição nas redes sociais para quem tiver interesse de ouvir. Dando início aos nossos trabalhos, vamos pedir ao nosso vereador Bastor Marlone que faça a leitura de um texto bíblico. Salmo 2:1. Eleve os olhos para os montes, de onde me verá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, e não dormitará aquele que te guarda. Certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Bom, na sessão de hoje, nós não contaremos com a presença da nossa primeira secretária, a vereadora Helena, e também do nosso vereador Marconei. Eles estão recebendo uma homenagem no polo da UAB e provavelmente não conseguirão chegar a tempo para a sessão. Museu do Cerrado e Portal Serrastense convida para a homenagem aos serrastenses de Alto Paraíso de Goiás, na data de hoje. E os nossos dois vereadores, vereador Marconei e Helena, estão recebendo essa honraria, motivo pelo qual não estarão presentes. Ok? Então a falta é justificada. Por isso, nós vamos pedir a colaboração da nossa querida colega vereadora Rene, para que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 2 de agosto de 2022. Ata da 27ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Aos 2 dias do mês de agosto do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, situada na Avenida Ari Ribeiro Valadão Filho, número 306, reuniram-se os vereadores e vereadoras para a realização da 27ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura, no horário excepcional de 20 horas. Ressaltamos que a transmissão radiofônica dos trabalhos não aconteceu devido a problemas pessoais do funcionário encarregado de operar os transmissores da Rádio Paraíso FM. A sessão foi presidida pelo presidente da Câmara, vereador Eliomar Siqueira. Além do presidente, estiveram presentes à sessão os seguintes vereadores e vereadoras: Agenor da Silva Bastos Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, Helena Maria da Conceição Gomes, João Vitor Soares, Marconei Corrêa da Silva, Marlone Dias Bernardes, Renata Novaes de Freitas e Vitor Hugo Martins Afro de Torres. Verificando-se a existência de quórum, o presidente declarou aberta a sessão e pediu para a vereadora Helena Gomes que procedesse à leitura do Salmo 123. Dando continuidade, o presidente pediu à primeira secretária da mesa diretora, a vereadora Helena Gomes, que realizasse a leitura da ata da sessão ordinária do dia 1º de agosto, e após a leitura, a ata foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, o presidente anunciou a fase dos expedientes do Executivo, momento em que foram apresentados os seguintes documentos: Projeto de Lei Ordinária PL 012 de 2022, o qual autoriza o chefe do Poder Executivo a realizar permuta de imóvel público municipal e dá outras providências.
Projeto de Lei Ordinária PL 021 de 2022, o qual dispõe sobre a implementação do Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes do município de Alto Paraíso de Goiás e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária PL 022 de 2022, o qual concede revisão de gratificação prevista na Lei Municipal número 928 de 2014 e da outras providências. Projeto de Lei Complementar PLC 012 de 2022, o qual fixa o piso dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, de acordo com o artigo 198 da Constituição Federal de 1988, com a alteração dada pela Emenda Constitucional número 120, de 5 de maio de 2022 e da outras providências. E não havendo mais nenhum expediente do Executivo para ser apresentado, passou-se então a fase dos expedientes dos vereadores, momento em que foram apresentados os seguintes documentos. Ofício Preze 117 de 2022, o qual apresentou a mensagem de veto ao artigo 2º do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, pelo número 01 de 2022. Projeto de Lei Ordinária PL 023 de 2022, de iniciativa do vereador Agenor Bastos, o qual declara de utilidade pública a tenda espiritualista Morada de Pai Ogum. Projeto de Lei Ordinária PL 024 de 2022, de iniciativa do vereador Agenor Bastos, o qual declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais Unidos e Região. Projeto de Resolução PR 002 de 2022, de iniciativa do vereador Eliomar Siqueira, o qual altera dispositivos da Resolução 66 de 2016, Regimento Interno da Câmara Municipal de Alto Paraíso de Goiás, ajustando horários e sessões. Projeto de Resolução PR 003 de 2022, de iniciativa da vereadora Helena Gomes, o qual cria título honorífico para conferir homenagem aos cidadãos e cidadãs nativos do município de Alto Paraíso, de Goiás. E não havendo mais nenhum documento para ser apreciado, o presidente deu sequência anunciando a fase dos expedientes de terceiros, momento em que foi lido o convite do CONDEMA para o primeiro seminário participativo do Plano Diretor. Ofício número 379/S do deputado Álvaro Guimarães, o qual encaminha cópia de proposição número 520, de autoria da deputada delegada Adriana Accorsi. E não havendo mais nenhum expediente de terceiros para ser apresentado, passou-se então a fase dos informes da presidência. E não havendo nenhum informe da presidência, passou-se a fase da tribuna dos vereadores. Momento em que o vereador Marlone Bernardes comentou sobre a resposta do Poder Executivo ao requerimento MB 004 de 2022, que versa sobre a falta de medicamentos da rede pública de saúde. Ao demonstrar insatisfação com a resposta do Executivo, informou que fará um novo expediente solicitando maiores esclarecimentos. Após a fala do vereador Marlone Bernardes, o presidente da Casa, vereador Eleomar Siqueira, disse entender a insatisfação do vereador, mas lembrou que o assunto foi discutido pelo prefeito durante sua participação na tribuna da Câmara e que todas as providências serão tomadas. A vereadora Renata Freitas falou sobre o primeiro seminário participativo do Plano Diretor, promovido pelo CONDEMA, que acontece nos dias 03 e 04 de agosto. Finalizou sua fala comentando sua participação na 10ª edição do Fórum Social Pan-Amazônico, FOSPA, em Belém do Pará. O presidente da Casa, vereador Eleomar Siqueira, comentou mais uma vez sobre a fala do vereador Marlone Bernardes, dando sugestões para a redação do próximo expediente a ser encaminhado ao Executivo sobre a falta de medicamentos. O vereador Marlone Bernardes, em parte na fala do vereador Eleomar Siqueira, comentou uma situação sobre uma empresa que venceu uma licitação e não cumpriu com o contrato. O vereador Marconei Correia concordou com a fala do vereador Marlone acerca da resposta do Executivo e defendeu que seja enviado um novo expediente pedindo maiores esclarecimentos
devido à demora no atendimento da demanda. Falou ainda sobre a meia maratona da Chapada, que aconteceu no município de Alto Paraíso de Goiás na última semana, e agradeceu o atrativo Cachoeira do Lajeado, que patrocinou a inscrição de 7 atletas. Informou que no próximo sábado acontecerá mais uma corrida da Olímpicos no distrito de São Jorge a partir das 7 da manhã. E finalizou comentando sobre as situações das estradas no município, em específico no sertão e no assentamento. E informou que fará expedientes ao Executivo solicitando providências. O presidente da Casa, vereador Eleomar Siqueira, fechou a tribuna informando que fará viagem a Goiânia na sexta-feira, junto com o prefeito, cobrando a manutenção das estradas no município. E não havendo mais nenhum vereador disposto a fazer uso da palavra, passou-se à fase da ordem do dia. E não havendo nenhum documento inscrito na ordem do dia, e não havendo nenhum vereador candidato a fazer uso da palavra na fase das explicações pessoais, o presidente encerrou os trabalhos, convocando a próxima sessão ordinária para o dia seguinte, 3 de agosto de 2022, nas dependências da Câmara, e no horário excepcional de 20 horas. Tendo como ordem do dia a votação do veto ao artigo 2º do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal pelo número 01 de 2022. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai impressa em 3 folhas, com o timbre da Câmara, numeradas sequencialmente de 01 até 03, e assinadas e rubricadas por todos os vereadores presentes à reunião. Bom, eu pergunto aos colegas se existe alguma correção a ser feita na ata, na forma que foi lida. Sim, presidente. Pois não, vereador. Na ata, na minha fala, eu disse que eu falei de 2 empresas. A vencedora pela saúde da compra dos remédios e a outra deu um exemplo de uma determinada empresa que fornece petróleo, que ela foi vencedora na licitação e não tinha um produto, mas ela comprou de outra empresa para garantir o contrato. Certo. Então, vai ser feita a correção, ok? Mais alguma correção? Sim, vereadora. Na verdade, um complemento, né? Porque eu falei tanta coisa que eu fiz e ficou de uma forma bem reduzida. Eu gostaria que contasse em ata. Essa minha ida a Belém do Pará durante o FOSPA foi para o lançamento oficial da Frente Parlamentar Global pelos Direitos da Natureza. Ok. Foi mencionado na sessão de ontem, esqueci de relatar, foi isso? Então vamos pedir para que esteja relatado na ata, ok? Mais alguma situação a ser corrigida? Não? Pergunto aos colegas se com as correções apontadas a ata está aprovada. Sim, presidente. Sim. Então está aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, lembrando mais uma vez a ausência da vereadora Helena e do vereador Marconei. Nós temos expedientes do Executivo Municipal. O ofício 267, a senhora vereadora Renata Novaes de Freitas e o Marconei Correia, vereadores da Câmara de Alto Paraíso. Assunto: resposta à indicação RFMC da Câmara de Alto Paraíso, Goiás. Prezados senhores, com meus cumprimentos, utilizo-me do instrumento para encaminhar a resposta referente à indicação RFMC 010, de 5 de abril de 2022, encaminhado por essa Casa de Leis, na pessoa dos vereadores senhora Renata Novaes de Freitas e senhor Marconei Correia da Silva. Diante da solicitação exposta, a indicação, o Poder Executivo informa que a demanda já foi encaminhada e protocolada junto ao DETRAN, conforme cópia, ofício número 247/2022, do gabinete em anexo. Aproveitamos a oportunidade para encaminhar o número do processo autuado na SEI número 20.22.000.250.78539, DETRAN Goiás, para acompanhamento de Vossa Senhoria. Ressaltamos que o Executivo Municipal está à disposição dessa Casa de Leis e estaremos atentos acompanhando o andamento do processo. Sem mais por o momento, enviamos protesto de elevada estima e consideração e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Marco Adilson Rinco, prefeito municipal. Essa resposta já foi encaminhada, vereador, ok? Temos ainda do Executivo
o ofício 268, ao senhor Vitor Hugo Martins Afro de Torres, vereador da Câmara Municipal de Alto Paraíso. Resposta ao requerimento VH 01/2022, Câmara Municipal de Alto Paraíso, Goiás. Senhor vereador, com meus cumprimentos, utilizo-me desse instrumento para encaminhar a resposta referente ao requerimento VH número 01/2022, de 6 de junho de 2022, encaminhado por esta Casa de Leis, na pessoa do vereador senhor Vitor Hugo Martins Afro de Torres. Diante da solicitação exposta à indicação, o Poder Executivo informa que a demanda já foi encaminhada e protocolada junto ao DETRAN Goiás, conforme cópia do ofício anexo 248/2022 do gabinete. Em anexo, aproveitamos a oportunidade para encaminhar o número do processo autuado na SEI 2022-000-250-77-418 DETRAN Goiás para acompanhamento de Vossa Senhoria. Ressaltamos que o Executivo Municipal está à disposição dessa Casa de Leis e estaremos atentos acompanhando o andamento do processo. Sem mais por momento, enviamos protestos de elevada estima e consideração e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimento. Atenciosamente, Marcos Aldisson Rinco, também já foi entregue ao vereador essa resposta, não é isso? Temos ainda o ofício 269/2022, encaminhado à senhora Helena Maria da Conceição Gomes, vereador da Câmara Municipal de Alto Paraíso, Goiás. Resposta ao requerimento número HG. Deixa eu ver se tem aqui ainda. Só um momentinho, vereadores. Não tem tanta coisa para ler, não dá para. Eu ia pedir auxílio de algum vereador para sentar aqui no meu lado para me ajudar nas leituras, mas não é muita coisa, não. Dá para a gente dando sequência aqui. Senhora vereadora, com meus cumprimentos, utilizo desse instrumento para encaminhar a resposta referente ao requerimento HG número 005/2022, de 7 de junho de 2022, encaminhado por essa Casa de Leis na pessoa da vereadora Helena Maria da Conceição Gomes. Diante da solicitação exposta ao requerimento, encaminhamos resposta ao setor da Superintendência de Licitação, memorando 02/2022, com informações referentes ao andamento do processo licitatório. Sem mais por momento, enviamos protesto de elevada estima e consideração e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Marcos Adilson Rinco. Também já foi entregue à vereadora a devida resposta. Temos ainda o ofício 279/2022 do gabinete, endereçado à senhora vereadora Renata Novaes de Freitas, vereadora da Câmara Municipal de Alto Paraíso. Assunto resposta, requerimento RF 011/2022 da Câmara Municipal de Alto Paraíso, Goiás. Prezada vereadores ou prezados senhores, com meus cumprimentos, utilizo-me deste instrumento para encaminhar a resposta referente ao requerimento número RF 011/2022, de 28 de junho de 2022, encaminhado por essa Casa de Leis, na pessoa da vereadora senhora Renata Novaes de Freitas. Diante da solicitação exposta ao requerimento, informamos que foi prorrogado o contrato com a empresa Arismar Silva Guimarães, ME, através do 6º termo aditivo do contrato administrativo número 01/2019 até o dia 31/12/2022. Aproveitamos para encaminhar todos os documentos de elaboração da revisão do plano diretor entregues ao Poder Executivo através da empresa contratada. Ao ensejo deste, informo que estamos encaminhando através de mídia digital, DVD, os trabalhos de aerofotogrametrias, pois não dispomos nos departamentos dessa prefeitura de impressora com capacidade de suporte para impressão de aproximadamente 600 imagens coloridas. Espero a compreensão por parte de Vossa Senhoria a esse sentido e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Sem mais por momento, enviamos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Adilson Rinco, prefeito municipal. A resposta também já chegou em mãos para a vereadora. Temos ainda do Executivo o ofício 286/2022 do gabinete.
A senhora vereadora Renata Novaes de Freitas, vereadora da Câmara de Alto Paraíso. Assunto: resposta ao requerimento RF 10/2022 da Câmara de Alto Paraíso, Goiás. Prezada senhora, com meus cumprimentos, utilizo-me deste instrumento para encaminhar resposta referente ao requerimento RF 010/2022, de 27 de junho de 2022, encaminhado por essa Casa de Leis na pessoa da vereadora Renata Novaes de Freitas. Diante da solicitação exposta ao requerimento, encaminhamos resposta do setor de Superintendência de Obras, ofício SMOT número 05/2022, de 12 de julho de 2022. Sem mais para o momento, enviamos protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Adilson Rinco, prefeito municipal. Também a resposta já foi encaminhada à senhora vereadora. Bom, expediente de vereadores nós não temos. Informes da presidência. Só dizer que hoje teve início o seminário, né, para estudos relacionados ao nosso plano diretor, e eu quero de antemão agradecer aos nossos vereadores pela participação maciça, né? Foi muito bom encontrar praticamente todos os nossos vereadores presentes no evento, né? E a vereadora Rene participando de uma forma efetiva e muito atuante, né? Inclusive como uma das organizadoras do evento. Amanhã, no encerramento, teremos a participação da vereadora Helena na mesa de encerramento, representando a presidência, pois amanhã, provavelmente no horário do almoço, eu vou me deslocar para Goiânia, pois tem compromissos em Goiânia. Inclusive, o vereador Gugu até passou um áudio hoje, o pessoal do Sertão revoltado com a situação das estradas, né? E as pessoas, até por serem leigas no assunto, acham que a culpa é do vereador e do prefeito. Eles não conseguem atribuir que a culpa não é do vereador e do prefeito, que essa é uma rodovia estadual e que a obrigação de dar manutenção é do Estado. E que cabe a nós, vereadores, e até ao próprio prefeito, o que nós temos feito, e com muita ênfase. Nós temos cobrado bastante. Inclusive, a semana passada nós estivemos em Goiânia, estivemos na Goinfra, né? Eu, o vereador Gugu, o vereador João Vitor e o vereador Agenor, com esse objetivo. Não logramos êxito, tanto que não foi resolvido o problema. E na sexta-feira, 8 horas da manhã, estaremos lá novamente, acompanhados do prefeito Marcos, para tentar solucionar essa situação que realmente é muito grave. Mas aí quem recebe o xingamento não é o governo do Estado. Quem recebe o xingamento não é a empresa que está prestando serviço, não é a engenheira responsável, não. Quem recebe o xingamento é o vereador e o prefeito, principalmente os vereadores, né? Então, é uma das situações que motiva, às vezes, as pessoas de bem a desistirem da política, né? Porque a gente luta, a gente batalha, a gente corre, a gente se esforça, a gente se empenha e às vezes a gente é apedrejado e as pessoas que atiram essas pedras nem buscam saber o que a gente vem buscando, o que a gente vem fazendo, né? Então esse é apenas um pequeno desabafo, mas à frente na tribuna eu quero tocar nesse tema mais uma vez. Mas esse é apenas para informar dessa ação que teve hoje, né, que foi muito bom, e eu quero aqui deixar de público a minha satisfação e parabenizar aos vereadores dessa casa pela efetividade, pelo compromisso de estarem presentes nas ações que dizem respeito aos anseios da nossa comunidade. Então é isso aí. Vamos abrir então a fase da tribuna dos vereadores. E eu peço àquele vereador que quiser fazer uso da palavra na tribuna, por favor, que faça a sua inscrição.
Vereador Andrezinho com a palavra. Boa noite a todas e a todos, vereadores, vereadora aqui presente, aos nossos servidores aqui da casa, mestre Caleb, a Vanessa, a Lene, ao João que se faz presente hoje aqui na nossa Casa de Lei, seja sempre bem-vindo. Senhor presidente, quero usar hoje o meu tempo da tribuna para falar sobre algumas ações que os vereadores tiveram a oportunidade de participar no decorrer do dia, um dia bastante produtivo e corrido. Pela manhã nós participamos do seminário, já mencionado pelo senhor durante a sua fala, do plano diretor. E aqui eu quero estender os parabéns à equipe do Condema, em nome da presidente do Condema, a Mel, a Melissa. Estendo também os parabéns à vereadora Rene, que participou também da organização desse seminário. Esse seminário bastante produtivo, rico em informações, e é justamente para isso que funciona esse seminário, exatamente para trazer informações à nossa comunidade do que é um plano diretor. E o que me chamou a atenção, senhor presidente, foi a última mesa, né, que trouxe a sociedade civil para poder participar, né, das discussões. E a fala da Mércia me chamou muita atenção. Ela trouxe uma situação, pastor Marlone, que inclusive eu já fiquei sabendo disso também, hoje mais cedo tive a oportunidade de conversar com o presidente e com a Genô sobre essa questão, juntamente com o presidente do Conto Moisés, que é com relação aos resorts. Eu também fiquei sabendo que está em fase de andamento a implantação de 3 resorts aqui no nosso município. Aí eu fico me perguntando, inclusive foi bastante produtivo a fala da Mércia com relação a essa questão. Será que o município hoje tem um estudo de capacidade técnica para receber esses empreendimentos? Será que o município está pensando naquele pequeno que enfrentou todas as dificuldades aqui no nosso município? Será realmente que o município está preparado para poder receber esses resorts? E às vezes as pessoas falam, não, mas o público do resort é diferente de um hotel e da pousada aqui no município. É aí que vocês se enganam. Se não tivesse os resorts aqui no nosso município, esse público não ia vir aqui para o município e ficar em um camp. Certamente ele ia ficar nessa pousada e nesse hotel que já está aqui há muito tempo enfrentando os desafios aqui da nossa cidade. Então realmente é uma situação preocupante. Foi bastante também, levantou essa questão também com a Tati, ela que é a representante oficial aqui do município da SEMAD. Então é uma série de conjuntos que realmente precisam ser estudado realmente antes de fazer uma liberação desses resorts serem implantados aqui no nosso município. Enfim, veja esse seminário como uma ferramenta fundamental para a gente poder dar sequência na revisão desse plano diretor. Mais uma vez eu estendo os parabéns por essa iniciativa. Agora no período da tarde, nós participando do início das obras da pavimentação com micro revestimento. É mais uma ação do governo estadual, em parceria com a prefeitura municipal, e teve início na rua do hospital, se eu não me engano, é São José Operário, né, presidente? Realmente mais um investimento do governo estadual em parceria com o nosso município. Justamente por uma das questões, né, que é muito falada aqui na nossa cidade, que é a pavimentação. Após esse início, essa fiscalização, esse vídeo que nós fizemos lá, fomos até a Cidade Alta para olhar o andamento das obras das casinhas, onde serão construídas 30 unidades habitacionais, que inclusive teve o projeto aprovado aqui nessa casa. Também mais um investimento do governo estadual em parceria aqui com o nosso município. Bom, presidente, eu acho que era isso, só foi mesmo para destacar algumas ações que nós participamos no decorrer do dia. Obrigado e boa noite a todos. Sim, vereador. Eu também conversei com o Moisés, até o vereador Genô também participou da conversa, né, vereador? Com relação a essa ideia de implantação de alguns resorts aqui em nosso município, e de fato é algo preocupante. É preocupante porque nós temos, assim, não é aquela questão de antemão falar sou contra, não é por aí. Eu acho que nós temos que exatamente ver essa questão do estudo de viabilidade, né? Porque nós não podemos, de forma nenhuma,
tirar eu não digo essa proteção, mas essa valorização daquele pequeno empresário que montou sua pousada, que montou o seu pequeno espaço, e que foi através desse pequeno empresário, através dessas pequenas pousadas, e hoje até pousadas um pouco maiores, que vem, que o turismo de Alto Paraíso cresceu e foi alavancado. E após aquele ditado antigo, após a onça morta, é muito fácil chegar e dar um tapa, né? Então, após essa confirmação de que Alto Paraíso realmente é um polo turístico que deu certo, aí vem os grandes empresários com essa proposta de resort. Será que esses resorts não irão engolir o pequeno empresário que sempre lutou aqui em Alto Paraíso? Então, nós temos que nos preocuparmos em fazer esse estudo de viabilização para saber se existirá público suficiente e o tipo de público para atender a esses resorts sem massacrar o empresário que já está lutando aqui no município há quanto tempo, né? O pequeno empresário, o médio empresário. Então, acho que o X da questão é criar mecanismo para se iniciar um estudo quanto a isso, né? Então, aí, vereador André, vamos buscar nos informarmos mais com relação a esse tema e pode esse tema ser, inclusive, regulamentado dentro do próprio plano diretor, né? Que é algo que está aí sendo alavancado, sendo estudado, e a gente pode dar bastante ênfase a esse tema, não é isso? Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereadora Rene? Vereadora Rene com a palavra. Obrigada, presidente. Boa noite a todos e a todas que estão presentes aqui nessa casa, os vereadores, funcionários e funcionárias da casa. Ao João, mais uma vez, gratidão pela participação e as pessoas que vão nos ouvir em algum momento durante essa gravação. Ontem cheguei a mencionar, de forma breve, disse que ia me estender um pouquinho mais sobre o que aconteceu durante o recesso. É importante ressaltar, né, que a Câmara Municipal fica em recesso durante todo o mês de julho, mas os trabalhos não param, né? Tivemos uma semana bem importante, desde o dia 17 de julho ao dia 23 de julho, que foi o encontro da cannabis medicinal, que aconteceu aqui em Alto Paraíso de Goiás. Foi muito bem debatida a questão da cannabis medicinal e o uso que esse medicamento tem com relação a uma série de problemas de saúde, né, que vão desde Alzheimer, ansiedade, e que às vezes a gente acaba criando um preconceito precipitadamente sem conhecer o uso e as melhorias desse medicamento, né? Então, tivemos oportunidade, o presidente também esteve presente, né, numa mesa junto comigo, e chorei com o depoimento do presidente, relatando aí a experiência familiar dele durante o processo, e foi como o último encontro que aconteceu na UNB Cerrado, foi uma espécie até de uma pré-audiência pública, né? Entramos com estudos de análise, viabilidade e pedimos já uma minuta de um parecer jurídico para a doutora Sara sobre o projeto que apresentamos aqui na casa, ainda em análise, justamente para a gente poder coletar os anseios da população com relação à distribuição da cannabis medicinal via SUS. Sabemos que Goiânia já aprovou a lei, vários outros municípios do nosso país já aprovaram a lei, mas a gente quer um pouco além. A gente quer ajudar o executivo a viabilizar a distribuição do medicamento aqui no SUS. Então, entramos em contato com a Secretaria de Saúde de Búzios, que foi um dos municípios que aprovou essa lei e que já está em distribuição via SUS. Vimos todas as dificuldades, mas já marcamos uma reunião entre a Secretaria de lá com a nossa Secretaria de Saúde daqui, porque a gente sempre olha para quem vem na frente, né? Se já tem um processo encaminhado, a gente quer entender o que deu certo para poder dar certo no nosso município também. Então, esse estudo está em vias de ser apresentado oficialmente aqui na Câmara e ser distribuído, então, para os meus pares para poder analisar. Mas felicito muito
todo o encontro que foi feito através da FACT, que é uma federação das associações de cannabis medicinal, e aqui em Alto Paraíso tem a Arte Cannabis, que inclusive foi eleito agora presidente dessa federação de associações. Então é um trabalho muito sério que está sendo desenvolvido e vale muito a pena a gente se envolver cada vez mais com esse processo. E, por último, queria mencionar esse primeiro... Vereadora, eu posso só fazer um pequeno comentário sobre esse tema da Por cannabis? favor. Até, assim, eu participei, inclusive fiz parte de uma das mesas, como a vereadora Rene diz, porque eu tive uma experiência de utilização da cannabis medicinal dentro da minha família. E foi algo excepcional, né? Teve um ganho muito grande. Houve realmente uma melhoria significativa. Então eu quero aqui deixar claro e desmistificar que a marcha da maconha é uma coisa. Que teve no São Jorge, aquela situação toda, e é uma situação. A cannabis medicinal, o óleo do cannabis usado para tratamento é uma outra situação. E essa parte do cannabis medicinal, eu tenho um carinho muito grande e apoio plenamente, porque realmente é algo que funciona. É algo que eu tenho experiência e tem que haver essa diferenciação, né? Então, assim, existe, assim como o cannabis, existem muitas outras, assim como a árvore, que conhecida como maconha, que é um instrumento para se fabricar o óleo. Ela pode ser usada também e fumada, e pode ser usada também, processada para ser usado como remédio. E eu tenho essa convicção, eu tenho condição de desmistificar isso e fazer essa separação. Eu sou totalmente a favor da cannabis medicinal, o uso como medicamento, porque eu acho que realmente faz um efeito excepcional. E é um estudo muito sério, né, presidente? Gratidão pela sua intervenção, que no Brasil está se destacando cada vez mais justamente pelos benefícios que essa planta, através do seu óleo, está trazendo. Queria mencionar, então, o primeiro dia do primeiro seminário participativo do Plano Diretor de Alto Paraíso de Goiás, promovido pelo CONDEMA. Tenho muito a honra de estar à frente da coordenação desse GT, do Plano Diretor, que trouxe, então, esse seminário, né? O primeiro dia contou mais com esse alinhamento da linguagem por parte da população para entender o que é um plano diretor, para que serve, de quanto em quanto tempo precisa ser feito. Então, essa primeira metade foi bem mais informativa e amanhã entraremos, então, na parte propositiva desse encontro. Queria destacar só algumas falas aqui, alguns eventos nessa mesa 1, que foi justamente entendendo o plano diretor, e a gente chegou na questão das ecovilas, que é algo também bem polêmico aqui na cidade, né? Existe toda uma resolução de um movimento global das ecovilas, chamada Global Eco Village Network, que tem já a sua definição do que é uma ecovila, de quais são os caminhos para se transformarem numa ecovila, mas que está sendo apropriada culturalmente de forma errônea. Então, já estamos com um processo de análise de estudos para trazer um projeto de lei para regularizar a questão das ecovilas no município. Isso foi bem debatido na mesa 1. A mesa 2, eu destaco que surgiu de lá, foi a criação do Estatuto da Cidade, que veio em 2001, que foi feito como um guia de elaboração do plano diretor e de outros guias complementares, né? Mas que foi feito depois, então, da elaboração do nosso plano diretor. Apesar disso, muito reconhecimento para que do plano diretor atual vigente em Alto Paraíso, de que é um mecanismo muito importante. E nessa segunda mesa das questões legais do plano diretor, ficou claro o que o município, quais são os regramentos que o município tem e não aplica, os que tem e aplica e os que estão faltando. Então, foi bem informativa também
essa mesa 2. Já a mesa 3, onde a gente falou sobre a questão da metodologia, entendendo o passo a passo de se fazer um plano diretor ou a revisão do plano diretor, eu destaco a fala da doutora Sueli, que é uma senhora de 91 anos de idade, que ajudou a fazer esse primeiro plano diretor. A gente teve a presença física da filha dela e do genro, foi muito, muito bacana poder contar e conhecer parte da família dela. E ela fez uma analogia muito clara assim, desse processo, né? Ela falou, imagina você ir ao médico, você é um paciente com sintomas, e nesses sintomas vai descrever quais são, o que está acontecendo no seu corpo para o médico. E a partir desse relatório, o médico faz um diagnóstico. Então, a gente sabe que a nossa cidade, entre aspas, está enferma, e a gente precisa entender, por parte desses técnicos, né, desses médicos sociais, quais são as problemáticas da cidade, para então fazer um sintoma e poder trabalhar, para fazer um diagnóstico e poder trabalhar nesses sintomas. A última mesa, que foi a última mesa do dia, sobre a integração e participação da sociedade civil, foi a mais movimentada, né, a mais participativa, como o nome mesmo sugeriu, e foi muito importante dar voz à sociedade civil. E a gente percebe em projetos como esses, em eventos como esses, como a sociedade está carente de fala, está carente de ser escutada. Então foi muito, muito produtiva. E queria finalizar a fala dizendo que em alguns momentos o auditório da OAB ficou cheio, em outros nem tanto, mas a gente teve uma participação muito grande através da transmissão no YouTube. Até o momento foram mais de 650 visualizações no YouTube, então a gente sabe o poder das redes sociais e o alcance que essa ferramenta tem para levar a voz das pessoas que não tiveram condições de vir presencialmente para muito mais longe, né? E cabe a nós, vereadores e vereadoras, também fazer essa ponte com a sociedade civil, informando desse processo, porque eu acho que essa vai ser a pauta mais importante que a gente vai ter nesse segundo semestre, e vamos ver como que a gente ajuda o executivo a dar celeridade a essa tão sonhada revisão do plano diretor que a gente vem esperando há muito tempo, né? Vocês mais do que eu, porque eu sou nova na cidade, apenas 5 anos de cidade, mas faz 12 anos que o nosso processo está aí parado para ser revisado, então acho que os moradores e moradoras anseiam muito essa revisão aqui no nosso município. Era o que eu tinha para falar hoje. E amanhã, lembrando que é o segundo dia, vamos ter mais 4 mesas, e todo o resultado desse trabalho vai ser apresentado através de um termo de orientação que vai ser entregue nas mãos do promotor do Ministério Público, o doutor Rodrigo, e ele já fez então um chamado hoje e vai distribuir um ofício para oficializar esse convite, essa convocação de uma audiência pública no dia 30 de agosto desse mês. Então, Legislativo, Executivo e Sociedade Civil estão convidadas para participar dessa audiência pública promovida pelo Ministério Público. Obrigada. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra na tribuna? Vereador Marlone com a palavra. Senhor presidente, boa noite. Cumprimento meus pares, funcionário da casa. Cumprimento o ex-vereador, doutor João Luiz. Sejam bem-vindos, parceiro, de uma grande contribuição aqui para esse município na sua vereança. Senhor presidente, eu queria parabenizar a Vossa Excelência, e eu até comentei isso com o novo vereador Andrezinho. É a primeira vez que eu participo de uma reunião pública onde o presidente ele fala com precisão o papel, a importância da Câmara, como que funciona, né? E Vossa Excelência foi muito feliz, né, quando falou da atuação da Câmara em relação às matérias, aos projetos, né? E eu falei com o vereador Andrezinho que o senhor tem e só faz isso quem tem o conhecimento do regimento interno. Parabéns o trabalho que Vossa Excelência fez, nos representando de uma forma brilhante.
sei que o senhor promotor, ele não é o Ministério Público, ele representa o Ministério Público. O senhor prefeito ele não é a prefeitura, ele é o gestor público. Eu não sou a Câmara, eu sou um membro da Câmara e a gente representamos as instituições. Cada uma delas tem o seu papel fundamental na sociedade. Mas cabe à Câmara, ela que tem o poder de legislar, de fazer leis, analisar, e eu fiquei muito feliz, né, de poder estar junto, mesmo os poderes, as instituições, elas sendo independentes, mas harmônicas, né? Eu percebi ali uma vontade das forças, das instituições, elas querendo resolver, não é problema não, pelo contrário, para mim é uma grande solução de nós melhorar, enriquecer o nosso plano diretor, mas confesso que eu senti falta da presença do nosso povo. Eu vi, por exemplo, aqui, eu senti falta dos nossos ex-prefeitos, os nossos ex-vereadores, né? A sociedade que eu não vi esses rostos ali, porque o plano diretor é exatamente uma ferramenta e que a sociedade tem no individual e no coletivo. E a gente sabe a importância que tem. Então, eu acredito que o momento é agora, né? A gente precisa, eu até comentei que pelo fato de a sociedade não estar participando no todo, tanto, e quando eu falo sociedade, a gente fala sociedade, mas tem dois tipos de sociedade, né? Principalmente no plano diretor, né? Nós pontuamos ali a presença de pessoas nativas, né? E a gente tem que se analisar e nós colocarmos, porque o plano diretor é para mim, é para o senhor, é para eles, é para nós. Então, não é só para A e B, é de A a Z. Eu acredito sim, né? Então, foi muito positivo, né? E acredito que a Câmara, né, nós vereador, acredito que talvez nessa legislatura ainda seja possível que esse plano seja apresentado, se tornado uma realidade, né? E, claro, vereadores, a Câmara com sabedoria e inteligência, né? E nós temos todo um aparato, né, para a gente poder estar trabalhando quanto aí a questão do plano diretor. Senhor presidente, eu não sou usuário, mas eu vou fazer uma analogia aqui, eu vou falar algo que é importante. Quando a gente falou do seminário, né, sobre, né, os tratamentos hoje medicinal, né, e o senhor até citou a questão da maconha. Senhor presidente, eu nasci num lar que a presença de álcool era constante. E muitas vezes meu pai é uma pessoa muito trabalhadora. E quando ele tinha o contato com álcool, ele batia na minha mãe. Minha mãe, eu estou dizendo isso aqui, por entender. E minha mãe é uma pessoa que levantava de madrugada para fazer comida para ele, ele saía quando chegava em casa bêbado, e nós acabava apanhando também. E mamãe corria com nós por dentro do quintal, a gente plantava muito mais mel e café. Então, eu vou citar isso aqui para vocês entenderem. Então, eu cresci num ambiente extremamente regrado com bebida. E depois eu fui vendo isso em outras famílias, em outros lugares, né? Tudo isso em função da bebida alcoólica. Senhor presidente, eu fico pensando, existe uma represária do governo contra a erva que é a maconha. Eu quero deixar bem claro, eu não sou usuário de maconha. Eu, inclusive, nem contato com bebida alcoólica eu também não tenho. Mas eu fico preocupando, quando existe essa repreensão, esse combate contra a maconha, o uso e a comercialização da maconha, eu fico pensando, será que é em função da saúde pública que existe essa batalha? Porque se em função da saúde pública, então teria também que proibir o comércio da bebida alcoólica. E que é uma destruição, é uma das armas mais poderosas, destruição de família, juventude, enfim. Então eu entendo, eu não sei se isso, eu não consigo entender. Por exemplo, hoje nós temos aí no rótulo do cigarro, vem as fotos, as doenças que causam o cigarro.
E o senhor vai em qualquer comércio, isso aí está livre, cigarro à vontade. Né? Eu não estou aqui defendendo, não. Estou dizendo aqui, é porque o que eu não entendo é essa perseguição em cima desse produto. Né? E tem sim, eu não sou nem um médico de um laboratório, um cientista, né? Mas a gente sabe que é estudado. Por que existe hoje a proibição, senhor presidente, que quem está bebendo não pode dirigir? Então existe uma interferência, uma influência para quem está usando álcool de mudança de comportamento. E isso está livre, tem um mercado fazendo isso aí. Né? Então eu estou dizendo isso aqui, praticamente é o que eu penso, é um direito que eu penso, né? Eu acho que está na hora de acabar com essa hipocrisia, entendeu? Que mal que faz essa erva mesmo, ou é porque, né, não tem imposto, enfim, qual que seria essa realidade? Eu entendo que um abismo chama outro abismo, né? E eu entendo que hoje nós temos muitos problemas, né, que eu deixei isso bem claro. Conheço pessoas, de infância minha, começou com maconha, depois foi para o crack e depois praticamente foi ter problema sério. Né? Então, eu acho que cada caos é um caos, né? Mas eu acredito que, diante de tudo isso, a gente precisa de cuidar da saúde, porque a saúde é em primeiro lugar. Obrigado, presidente. Ouvimos o vereador Marlone. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra na tribuna? Vereador João Vitor, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Rene. Os demais vereadores. Boa noite, João Yuri. O Caleb, que está aqui, funcionário da casa. Bom, presidente, eu fico assim preocupado com as pessoas fazendo essa cobrança das estradas aí da GO 239, como se ela nunca tivesse sido arrumada. Quando ela está boa, você não vê ninguém, né, falar que ela está boa e elogiar os vereadores, o prefeito, ou que seja o governador do estado, né? Mas quando está ruim, eles faltam até com respeito com a gente. Eu sei porque tem pessoas me mandando áudio aqui, cobrando, como se nós tivéssemos o poder de executar, entendeu? E o poder de executar está com o prefeito. E não é da obrigação do prefeito, é da obrigação do Estado, né? Não é? Então fica difícil, mas eu vou estar ontem, não foi ontem, na segunda, eu cobrei do prefeito ver se tinha como passar pelo menos a máquina da prefeitura para tirar a poeira daquele lugar, porque o que estão reclamando que eles entram na poeira, não sabem onde tem um buraco, cai motoqueiro, carro bate o peito ali, porque tem pedra, né? E não está conseguindo ver o buraco por causa da poeira. Então, é dizendo isso, se molhar resolvia, e se passar a máquina também resolve a situação, né? Que é uns 3 locais só, e eu acho que é daqui para o Pé de Serra, né? Esses 3 pontos que está aí, e eles têm feito uma cobrança muito dura, não sei com o senhor, mas comigo tem sido todo dia, sabe? Tem mandado. E o pessoal aí do Bom Sucesso, né? Tem esse pessoal aí que tem cobrado bastante. Não tira a razão deles não, mas quando tiver bom, que também manda esses áudios agradecendo, né? Porque a gente está correndo atrás. Você vê que sexta-feira nós vamos estar em Goiânia, cobrando lá da Goinfa, para ver se faz a manutenção dessa estrada. Né? Então é só isso. Obrigado, senhor presidente. E o presidente sabe que é prova que a gente está sempre batalhando atrás, né, presidente? Sim, claro. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra na tribuna? Eu vou fazer alguns comentários rápidos aqui. Primeiro ainda sobre o simpósio, né, que está em andamento. Nós fizemos parte na mesa de abertura e fizemos questão na nossa palavra, como foi colocado pelo pastor Marlone aí, demonstrarmos qual o encaminhamento e como é o processo legislativo, né? Como funciona esse processo legislativo, até para que as pessoas que são leigas no assunto, que também as pessoas não tenham essa obrigação de saber como é o trabalho do vereador e como isso funciona, saiba que nós contamos aqui com todo um aparato de apoio, com assessoria jurídica, assessoria contábil, que as comissões permanentes trabalham com muito afinco em cima de cada uma das matérias, que existe um prazo para apresentação de emendas, que são 10 dias para que as comissões trabalhem e possam receber essas emendas, né? Que qualquer munícipe pode apresentar uma emenda via o seu vereador. Então nós deixamos isso bem claro durante essa participação lá, porque algumas pessoas tem ainda aquela ideia controversa de que o vereador não faz nada, né? De que
só vê aquela ideia de que a gente chega aqui e vota às vezes sim ou não, e o porquê vota sim ou não, mas não sabe todo o trabalho de suporte que a gente tem que fazer até que uma matéria chegue à fase final, que é a votação em plenário. Então, por isso que nós fizemos questão de fazer essa explanação. Com relação a essa questão ainda, que eu achei interessante nesse simpósio, e que é algo que me preocupa muito, é a questão da regularização fundiária, principalmente a ocupação desenfreada e de forma não sustentável do solo. E hoje, eu defendo sim, com muita ênfase, que o município, de uma forma imediata, procure fazer projetos de regularização fundiária onde já existam áreas ocupadas de forma irregular e onde existam possibilidades também de ocupação que regulamente, para que não venha ocorrer ocupações irregulares também, e depois a gente tem que ficar correndo atrás de um prejuízo para regularizar algo que já está errado. Então, porque hoje, o que a gente encontra em Alto Paraíso são inúmeros condomínios irregulares, inúmeras áreas de ocupação do solo de forma irregular, sem nenhuma regulamentação, e onde o município leva um prejuízo muito grande com isso, porque os problemas sobrecaem sobre o município. Todos os problemas, de todas as ordens, desde essa ocupação traz inúmeras famílias para o município, e com essas famílias aumenta despesas na educação, aumenta despesas na saúde, aumenta despesas em todos os mecanismos públicos, né? Lixos e tudo mais, tudo isso aumenta, e como são ocupações não regularizadas, o município não tem como arrecadar nada, não tem feito nenhum trabalho de arrecadação para suprir essas despesas criadas. Então, isso é uma preocupação que a gente tem. E se a gente for olhar, nós temos inúmeras situações para serem regularizadas. Nós temos aqui, olha, no caminho Alto Paraíso São Jorge, quantos pontos de ocupação nós já temos. Nós temos a Ecovila lá no São Jorge. Se for botar no pingo da caneta, todas são irregulares e carecem de regulamentação, de regularização. Nós temos aqui o Instituto IBC e todos dependem de regularização. Então nós temos sim que trabalharmos com muita seriedade para regularizarmos essas áreas já ocupadas, porque não tem mais o que fazer, tem que trabalhar um mecanismo de regularização, para que cada uma pessoa tenha condição de ter o seu documento e que não faça mais nada fora daquilo que estiver regulamentado. E outras áreas que possam ser ocupadas, tem que se criar mecanismo de ocupação onde se respeite o meio ambiente, onde se determine a porcentagem que pode ser construído em cada área, para que a nossa região não se transforme. A palavra é pesada, mas tem que ser usada, mas em um favelão, né? Porque se você for olhar, por exemplo, tem muitas regiões aqui, área rural, em que os lotes são de 800 metros, 500 metros, 300 metros, dentro de uma área rural, totalmente irregulares. E tem que ser, por isso, eu acredito que, através do plano diretor, ou antes do plano diretor, não sei quais os mecanismos, mas nós temos que bater pesado nessa tecla de trabalhar com relação à regularização dessas ocupações do solo que já estão existindo, que já existem em nosso município, e também das áreas que podem vir a ser ocupadas, criando uma regulamentação para que essa ocupação seja feita de uma forma correta. E que o nosso município tenha condição, porque a lei prevê, pastor Marlon, a lei é muito clara, a partir do momento que você abriu chama de ruamento, que você fez as ruas em determinado local, independente de ter edificação ou não, criou-se a rua e criou-se a venda de algum terreno, o município pode entrar ali e começar a cobrar IPTU. Não precisa ter nenhum equipamento implantado, não. Foi caracterizado que é uma ocupação, o município pode ir lá e cobrar IPTU. Você sabia que poderia estar cobrando lá no IBC? Lá é zona rural ainda. Mas poderia, porque é zona rural, mas a característica não está mais como de zona rural. Ainda está.
Não, porque os lotes, as ocupações não são em área de 40 mil metros, tem várias casas, uma próxima da outra, e isso descaracteriza a zona rural, porque a zona rural é quando você tem um lote de 40 mil metros quadrados, que é o menor módulo rural, e ali tem uma família assentada. Aí essa família está assentada no módulo rural. Ali sim é zona rural. Mas se você tem um módulo rural de 40 mil metros, você tem 10 famílias assentadas ali dentro, perdeu a característica de módulo rural. Então o município pode entrar lá e pode começar a cobrar. Então tudo isso, nós temos que trabalhar e temos que regulamentar. E é algo importantíssimo que tem que ser discutido no plano talvez até antes. Entendeu? Talvez até antes. Não. E eu tenho pedido uma equipe para fazer um estudo sobre isso, porque tem que ser feito. Nós temos que cuidar dessa situação para que não continue tendo essa ocupação desenfreada de forma irregular e depois cheguem os abacaxis aqui para a gente descascar. Porque depois está tudo ocupado de forma irregular, aí nós temos que fazer um projeto. Não, nesse projeto aqui nós só podemos fazer só lote de 300 metros. Por quê? Porque lá já tem um monte de pessoas morando e os lotes são tudo de 300, 400 metros, não pode ser mais que 300. Então hoje nós temos que trabalhar assim, porque já estão ocupadas de forma irregular e nós temos que trabalhar em cima de uma coisa que já existe. Né? Assim, ou seja, apagando o fogo e não criando um mecanismo para que a coisa aconteça dentro de uma legalidade. Por exemplo, pode-se haver um condomínio, mas o menor lote vai ser de 2 mil metros, 3 mil metros, 4 mil metros, não sei. Vai ser o menor lote. O mínimo vai ser esse valor. Dentro desse menor lote, que seja esse valor, vai poder ser construído quanto por cento? 10%, 20%, 30% só de edificação. O resto é área para ser preservado. Porque aí você está protegendo o meio ambiente e, ao mesmo tempo, regularizando a situação daquela área. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar e trabalhar com urgência. Essa é a minha opinião. Então, assim, faltou, eu não sei se foi tratado com tanta ênfase essa situação dentro desse simpósio, mas é algo que me preocupa muito, né, porque é algo que tem acontecido em Alto Paraíso, né? E, querendo ou não, a bomba vai cair aqui. O final de tudo, né, doutor João Wilde, acaba caindo aqui. Então, quem vai ter que se virar e corrigir essas situações é a Câmara. Então, essa é uma situação que preocupa muito. Dizer também que eu falei lá e me sinto até orgulho, vereadora Renner. A senhora falou de uma senhora de acho que 90 anos que participou da elaboração do plano diretor, né, em 2000. Foi o idealizador desse plano, foi o Miguel, foi a pessoa que mais sabe, Miguel Vanber, não é isso? Miguel Vanber, uma pessoa excepcional. E eu tive o prazer de trabalhar com o Miguel Vanber também na elaboração desse plano diretor em 2000, porque eu era vereador, né, e fiz parte da equipe de trabalho do plano diretor no ano de 2000. Então, assim, é algo que a gente tem um certo orgulho, porque a gente faz parte da história de Alto Paraíso, né? Então, foi muito, muito interessante tudo isso. Como foi colocado pelo André, hoje nós fizemos algumas visitas, né? Tanto aqui no início das obras de recapeamento das nossas ruas, e também tivemos lá na construção das casinhas. Poxa, que estrutura, hein, viu, pastor Marlone? Não sei se eu teve a oportunidade de passar lá, né? Que maravilha, né? Ali, se a pessoa quiser, o ganhador quiser fazer uma laje ali, pode colocar uma laje com certeza que comporta, né? Então, eu fiquei admirado com a estrutura que está sendo feita naquelas casinhas, né? Então, o governo do Estado está de parabéns, né? Que do tempo em que eu conheço moradias populares sendo construídas no Estado, eu acho que eu nunca tinha visto uma com uma estrutura tão firme e ainda tão bem feita. Então, é muito bom. E era o que eu tinha para dizer com relação à questão das estradas, como foi muito bem colocado pelo vereador João Vitor. Nós estamos trabalhando em função disso. Já fizemos 2 visitas lá na Serra de acesso à Cachoeira dos Couros, né? Quase todos os vereadores estiveram presentes, com o intuito de tentar sanar aquele problema lá também, porque lá só o serviço que foi feito pelas máquinas do município é um paliativo, porque na realidade aquela serra lá ela é rocha,
uma rocha lisa, então por mais que você coloque material, o carro passa, o primeiro que patina, joga todo o material fora e as pedras voltam a aparecer. Então, fazer só serviço de encascalhamento ali não resolve. Então a gente está estudando uma possibilidade de mudar o trajeto ali. Existe como a gente desviar por um trecho de 1,5 km, 2 km, e passar por um trecho que não tem nenhuma serra. Desviar totalmente da serra e também sem derrubar nenhuma árvore. Eu acho que as pessoas gostam de complicar, porque deveriam ter sido feito há muito tempo nesse outro trajeto. E não fizeram ainda. Mas a gente está indo a Goiânia com esse intuito. E também com relação à Estrada do Sertão. Tá? Então, as pessoas às vezes criticam, atiram pedras, têm xingamentos, até desrespeitosos, como disse o vereador João Vitor, mas a gente tem trabalhado. A gente, que eu digo, a Câmara como um todo. Então, porque quando eu vou a Goiânia, ou algum outro, 2 ou 3 ou 4 vereadores vão comigo, a gente vai representando a Câmara toda. Porque os outros vereadores, às vezes, não estão com a gente em Goiânia, mas estão correndo atrás de outros problemas do município. E então, assim, eu sou a favor desse trabalho conjunto. Então, eu vou estar em Goiânia sexta-feira para tentar resolver o problema da Estrada do Sertão, em nome da Câmara Municipal. Não em nome só do vereador Eliomar, ou de 1 ou 2 ou 3 que estiverem comigo. Mas vou estar indo, levando um ofício. Inclusive, eu gostaria que os senhores vereadores, que tiverem tempo disponível, que passem aqui à Câmara para assinarem esse ofício amanhã, tá? Por volta de 9 horas já vai estar pronto, vou estar aqui de manhã com o Caleb, sobre esses dois aspectos, tanto da estrada que leva ao Parque Águas do Paraíso, quanto da Estrada do Sertão, e se for possível eu gostaria de ter a assinatura de todos os vereadores, porque essa minha empreitada com alguns vereadores que irão comigo é em nome de toda a Câmara, que eu sei que esse é o anseio de toda a Câmara, tá certo? Sim, a gente... Então é isso que eu tinha na tribuna. Como nenhum vereador tem mais nada, nós vamos então para a ordem do dia. E na ordem do dia, nós temos a votação para a confirmação do veto ou para que seja derrubado esse veto. Deixando bem claro, vereadores, vereadoras e ouvintes que irão acompanhar o áudio dessa sessão, esse veto ocorreu simplesmente para sanar um erro, não é um erro, um equívoco que foi constatado após a aprovação da matéria, em que, ao invés de ser criado o artigo 2º, deveria ser feito no lugar do artigo 2º o parágrafo 7º. Não é isso, vereador André? Então, devido a esse equívoco de numeração, ao invés de artigo 7º foi colocado o parágrafo 2º, foi vetado esse artigo 2º, né? E aí o vereador autor da matéria, que é o vereador Andrezinho, concordou plenamente com esse veto, para que a gente não aprove e sancione uma emenda à nossa lei orgânica, dando margem a uma irregularidade que pode futuramente ser questionada até na Justiça. Então, por isso, a gente preferiu fazer esse veto de comum acordo com o autor da matéria, de acordo também com a orientação da nossa assessoria jurídica, e ele irá apresentar imediatamente um projeto consertando, por assim dizer, essa emenda. Então, é o seguinte, esse veto, os vereadores votarão sim para manutenção do veto e não para derrubar o veto. Sim, sendo a favor da manutenção e não sendo contrário à manutenção do veto. Para derrubar o veto, tem que ser maioria absoluta, então tem que ser no mínimo 6 votos. Para manutenção, também depende da vontade dos senhores. Então, algum vereador gostaria de comentar ou posso já abrir a votação? Pode abrir a votação? Vereadora Rene, a senhora é a favor de manter o veto? A favor. Vereador Andrezinho? A favor do veto. Vereador Pastor Marlone? A favor do veto. Vereador Genô? A favor. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador João Vitor? A favor do veto. Então, o veto ao artigo 2º
da emenda à lei orgânica do município foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário, ok? Lembrando que nós tivemos a ausência dos vereadores, né? Marconei e a vereadora Helena, por uma causa nobre, né, que estão sendo homenageados neste momento, ok? Eu pergunto aos senhores vereadores se tem algo a ser colocado na fase das explicações pessoais. Não? Hoje nós não teremos tribuna livre e a próxima sessão está convocada para o dia 22 de agosto de 2022, no horário excepcional de 20 horas. Agradeço mais uma vez a presença do nosso ex-vereador João Iude, agradeço a colaboração dos vereadores, dos nossos colegas de trabalho, agradeço a todas as pessoas que acompanham as nossas sessões, que não está sendo transmitida ao vivo pela rádio comunitária devido ao nosso colega que trabalha na rádio estar em licença paternidade, mas que irão ouvir nas redes sociais a nossa sessão. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos nós, que todos nós tenhamos um retorno para casa debaixo da proteção divina e que o amor de Cristo seja preponderante para guiar os nossos passos sempre. Deus abençoe a todos, muito obrigado.